no rádio. Olha, com o passar dos anos, o corpo muda e com ele os sinais de que algo não vai bem também muda. Um deles é o fastio. Aquela sensação de repulsa ou indiferença diante da comida muito comum entre os idosos. Mas será que a perda de apetite é apenas uma questão de envelhecimento? Ou o corpo está tentando dizer algo mais profundo? No check-up no rádio de hoje, vamos entender por que o apetite diminui na terceira idade, quais os riscos associados e como identificar quando isso se torna um sinal de alerta. Dr. Belísio Neto, médico geriatra, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia aos colegas professores aqui. Bom dia a todos os ouvintes, os internautas. Satisfação imensa participar aqui mais uma terça-feira do quadro Check-up no rádio. E falando de um tema bastante pertinente, né, à saúde do idoso, que é o apetite, né? Falar sobre um sintoma que é uma queixa, na verdade, que é bastante comum nos idosos e é bastante preocupante. Na meia-idade, a gente se preocupa muito com o excesso de peso, né? Com a obesidade, uma doença bastante complexa, uma doença base para desfechos cardiovasculares, infarto, AVC, é uma das principais causas, a obesidade, é uma epidemia global. À meia-idade a gente está muito preocupado e com toda a razão, porque à medida que os anos passam, isso vai trazer muitos problemas. Já no idoso, principalmente aquele idoso acima de 70, 80 anos, idoso multimórbido, com muitas comorbidades, idoso frágil, vulnerável, a gente está muito mais preocupado com a perda do apetite. A gente está preocupado com o risco nutricional. Mesmo esse idoso tendo, muitas vezes, um peso acima do normal. A gente está preocupado com massa muscular. O risco desse paciente desnutrir ou entrar em subnutrição é muito acentuado. Porque eles têm, Marcos, alterações normais no envelhecimento. Uma das causas de fastio, de perda de apetite, é alterações que são comuns no envelhecimento. Eles perdem mais olfato, eles sentem menos o cheiro da comida, que é uma das formas que a gente tem atração pela comida, é o olfato. Tem alterações nas papilas gustativas, ou seja, eles perdem o sabor, o paladar tem alteração do gosto amargo, do sal e assim por diante. Então eles têm menos paladar, tem um paladar, eu diria, um pouco diferente. A própria visão também, à medida que a gente envelhece, a gente vai perdendo órgãos dos sentidos, olfato, paladar e visão, e aquela comida, os restaurantes atraem muita gente com aquela foto bonita de uma determinada comida. Então, você perder visão também, você tem um fator inerente ao envelhecimento que faz com que você tenha uma predisposição a ter menos apetite. Então, o idoso por si só, ele tem essa facilidade. Mas, além disso, a gente tem que entender que perda de apetite, como você bem falou no início, é um sinal de alerta, é o corpo falando por dentro, tem alguma coisa errada. Para você ter ideia, 30% dos pacientes que internam, isso é um dado brasileiro, eles têm risco nutricional, eles têm algum grau de desnutrição, seja de macronutrientes ou de micronutrientes. Então é o corpo falando que tem alguma coisa errada. E a gente pode levar que é predisposto pelas alterações de envelhecimento, mas tem alguma coisa que não está funcionando bem. E aí a gente tem algumas hipóteses, né? Esse indivíduo ele pode estar se alimentando menos com fastio porque ele tem algum problema na cavidade oral, seja uma prótese mal ajustada, seja um dente doendo, seja uma boca seca, uma xerostomia por algum medicamento que ele esteja tomando. Pode ser um problema no estômago, ele não está comendo porque tem uma dor no estômago, porque ele tem uma azia, porque ele tem refluxo, fica empachado, o estômago anda mais lento quando a gente envelhece.
ou porque ele está se engasgando, tem uma disfagia. Então, ele pode estar com problemas na cavidade oral, no estômago, no esôfago e assim por diante. Ele pode estar tomando algum medicamento que dá perda de apetite. Tem alguns medicamentos muito utilizados para determinadas doenças que dão perda de apetite, como por exemplo, metformina para diabetes, antidepressivos, alguns podem dar perda de apetite, outros aumentam o apetite, mas alguns podem dar perda de apetite. Medicamentos em geral, alguns medicamentos, eles classicamente causam, medicamentos para Alzheimer, podem dar perda de apetite, eles podem causar perda de apetite. Doenças, algumas doenças, elas cursam com perda de apetite. Depressão é uma delas. Depressão ou ela dá muito apetite ou ela dá perda de apetite. Então, o idoso que sofre, tem um transtorno depressivo maior, ele pode cursar com menos apetite. A própria demência, como eu falei anteriormente, ela dá perda de apetite, não só a própria doença, mas os medicamentos podem causar, os tratamentos antidemenciais, eles podem causar perda de apetite. Doenças como diabetes, dá perda de peso, pode dar perda de apetite, os antidiabéticos orais, doenças na tireoide, hipertireoidismo pode dar perda de apetite, câncer pode dar perda de apetite, tem um câncer que ainda está latente, ninguém ainda deu o diagnóstico e ele pode dar perda de apetite. Então são inúmeras as causas que podem facilitar essa perda de apetite e a gente tem que ir de um em um, não achar que é só que idoso. Não, é porque ele está ficando idoso, ele está comendo pouquinho, é um caldinho, é um mingau, é uma papinha, a história do inho, e na verdade esse idoso, pelo contrário, ele está precisando de uma dieta com um teor de proteína até acima do adulto jovem e uma alimentação não mais no inho, ele está precisando se alimentar bem. Quando ele está perdendo apetite, ele está com fastio, a gente tem que, como você achei bastante interessante na abertura, é o corpo falando por dentro. Tubelizo, é muito comum a família dizer que é manha, né, que é por causa da idade, mas o fastio na pessoa idosa é o corpo que pede socorro? É o corpo pedindo socorro. Assim, é uma das formas do corpo pedir socorro, né? Ele tá dizendo, olha, eu não estou me alimentando bem, tem alguma coisa errada comigo. E aí o mais importante, Marcos, é a gente não subestimar, não subvalorizar. Um dos principais erros na abordagem a queixas de pacientes idosos, e isso a gente orienta bastante cuidadores na universidade, a gente está sempre batendo com os alunos, é que o idoso, ele tipicamente, ele se apresenta de maneira atípica. O que é isso? Ele está com a perda de apetite, mas o problema dele está lá no cérebro, uma depressão, uma demência. Ele está com a perda de apetite, mas o problema dele está no estômago. Então, o que é típico? Uma doença no estômago azia, queima, ou dor no estômago. O idoso apresenta com perda de apetite. O que é típico na depressão? Melancolia, choro fácil, tristeza, desesperança. O idoso ele pode se apresentar com a perda de apetite. Então, as queixas em idosos, em geral, elas são um pouco atípicas, elas não têm muita relação com aquela doença que ele está se apresentando. Então, não subvalorizar nenhuma queixa, mas a perda de apetite, não achar que é da idade. Ela pode ser facilitada pela idade, como eu falei. Ele enxerga menos, ele tem alteração no paladar, ele tem menos olfato. Ela pode ser facilitada. Ele deixa o terreno fértil para o sintoma se perpetuar. Mas não é a causa. Não é porque ele está comendo menos, ele já está muito idoso. Não, isso é um erro. Pelo contrário, ele precisa ser bem melhor nutrido na terceira idade, porque ele tem inúmeros fatores que podem, como é que eu posso dizer, podem trazer prejuízos graves. Por exemplo, o idoso ele já tem ele tem uma lentificação do peristaltismo, a comida anda mais devagar quando ele se alimenta no trato gastrointestinal, no estômago, nas tripas, como a gente aqui comumente fala, e isso dá saciedade precoce. Então, naturalmente, ele tem
menos fome. Então, se ele tem menos fome, ele já tem um fator que ajuda ele a perder apetite. Ele também absorve de maneira errática. O estômago do idoso ele tem menos acidez. A gente precisa da acidez do estômago para absorver melhor os nutrientes. Então, 20 a 30% dos idosos eles têm alterações na acidez do estômago. Então, a pele do estômago, o epitélio, ele é alterado. Eles têm uma espécie que a gente chama de gastrite atrófica. Isso atrapalha a absorção dos nutrientes. Então, além de ter facilidade de não ter tanto apetite, quando ele se alimenta, mesmo ele se alimentando, ele ainda absorve de maneira diferente, ele tem um trânsito intestinal mais devagar, ele tem dificuldades para que esse alimento seja bem absorvido e seja utilizado. Então, é importante entender isso, que não é natural, dar pouca comida, ele comer menos. Na terceira idade, mesmo ele comendo uma quantidade que você ache aceitável, você tem que entender que as necessidades daquele paciente, eu digo isso em geral, cada paciente tem uma necessidade diferente, mas em geral eles precisam comer uma quantidade de proteína maior do que o adulto jovem, e isso tem que ser pensado, haja vista o risco da subnutrição, da desnutrição ser bastante comum, bastante frequente nos idosos e trazer prejuízos assim bem graves, né? A gente já começa desde a infância dizendo o seguinte: olha, se você não comer, você vai adoecer, né? E isso aumenta muito na questão da terceira idade, né? Quem não come adoece, mas quando o idoso perde o apetite, o que está por trás disso? O fastio é só falta de vontade de comer ou é o corpo que grita realmente por atenção, e é preciso que as pessoas entendam esses sinais? Esse ditado da gente, quem come, aqui no nosso sertão, quem come bem não adoece, isso foi por muito tempo foi utilizado, pessoa vem da zona rural, aqui as necessidades eram outras, né? O nível socioeconômico era mais baixo, então por muito tempo, hoje a gente na meia idade, até mesmo as crianças, esse ditado já não é mais, quem come muito, pelo contrário, adoece, né? Então, entretanto, no paciente idoso, isso é fato, né? Comer bem é sinal de saúde. Comer numa quantidade adequada, comer satisfatoriamente, se alimentar bem é marcador de boa saúde. É tanto que na avaliação do idoso, esse pilar nutrição é sempre abordado, né? Além de cognição, além de mobilidade, de risco de quedas, de revisão dos medicamentos, além de abordagem das doenças que ele porventura esteja acometido e está tomando medicamento, a gente aborda um dos pilares da consulta, da avaliação, na verdade, do idoso, é esse pilar nutricional. A gente tem algumas escalas que a gente aplica, faz algumas perguntas para exatamente rastrear se esse idoso, que ele não vem com a queixa muitas vezes de fastio, porque a ideia da família é que ele está se alimentando pouco porque é da idade. A gente tem que perguntar ativamente, detalhar como é que ele está se alimentando e vendo e identificando um risco nutricional, a gente evolui para abrir, buscar as causas, né? Essas causas que eu falei, será que não é medicamento, será que não é uma doença, será que não é uma prótese mal ajustada, será que ele está gastando menos energia, ficando muito tempo parado, isso é uma síndrome de fragilidade, e a gente propõe intervenções, né? Então, o pilar da nutrição é um pilar indispensável em qualquer consulta, em qualquer avaliação de qualquer idoso. E como eu falei, identificado isso, através de perguntas, de recordatório alimentar, o que é que ele comeu no dia anterior, na semana anterior, a quantidade, a gente detalhar melhor, a gente passa isso para buscar causas, né? Porque é que ele está se alimentando menos, tratar essas causas e tentar repor aquilo que ele está deixando de se alimentar. A maioria das pessoas já vem pensando assim, não, ele está com fastio, está comendo pouco, e aí eu quero uma vitamina para melhorar. E, na verdade, a vitamina ela só repõe os micronutrientes que porventura estejam
em deficiência. Ela não trata, né? Todo mundo acha que vitamina trata. A gente tem que tratar a causa. Se é por uma dor no estômago, você tem que tratar. Se é porque ele está se engasgando, você tem que tratar o engasgo. Se é porque ele está tomando um medicamento que está interferindo no apetite, você tem que buscar um outro medicamento. Você suspende esse medicamento e, se for necessário trocar o medicamento, a gente tem que trocar. E nesse período de perda de peso, de fastio, a gente muitas vezes lança mão de suplementos alimentares. Logicamente que isso tudo é feito juntamente com o profissional da nutrição, né? O profissional da nutrição, esse sim vai detalhar e vai calcular direitinho as necessidades calórico-proteicas e de micronutrientes que esse paciente vai precisar, e elaborar o cardápio, a dieta bem mais individualizada. A gente aborda de maneira geral, a gente tem um suplemento ali de maneira geral até que ele chegue na nutrição, mas a suplementação, as vitaminas, os leites enriquecidos, aquilo que o idoso vem logo de cara querendo, não vai resolver o problema dele. Ele vai repor talvez aquilo que ele não esteja se alimentando, aquela quantidade de proteínas, de nutrientes que ele esteja precisando, ele vai repor. Então no início às vezes é necessário você fazer suplementação com esses produtos industrializados, mas e antes disso a gente sempre tenta, além de tratar a causa, buscar a causa, investigar a causa direitinho e tratar, a gente procura enriquecer na dieta, né? A gente procura o que é que ele gosta de comer, uma comida típica aqui que ele gosta. Ele gosta de cuscuz com ovo. Então, se aquele paciente não tem nenhuma contraindicação, você pode, naquele cuscuz com ovo, você enriquecer com outras coisas. Não, ele gosta de um feijãozinho verde, então você vai oferecer aquilo que ele gosta. Ele gosta de uma carne de sol, você vai, se ele não tiver contraindicações, inicialmente você vai abordar tentando enriquecer nessas refeições, com esses nutrientes, você colocar aquilo que ele possa, isso logicamente muito melhor detalhado, muito bem mais elaborado pela nutrição, mas você tem que pegar o que é que ele gosta e ali você tentar enriquecer. E tentar ver se esse idoso está gastando energia, né? Se ele está minimamente se movimentando. A gente, quando não gasta energia, a gente não tem tanta fome. É mais um fator perpetuador. Então, suplementação, aliás, buscar a causa, tratar a causa é o principal assim, motivo, é a principal linha que a gente tem que seguir. Enriquecer aquela alimentação, caminhar para a nutrição para poder ver quais são os alimentos que ele gosta, e ali a gente poder atingir a meta calórico-proteica. E enquanto isso não é conseguido, enquanto a doença enquanto o motivo dele estar tendo perda de apetite não é sanado, esse problema, a gente suplementar de acordo com a quantidade que você minimamente você calcula ali para ele que ele precisa. Então, vitamina não é para todo mundo, tem que ser individualizada. A preferência é que você faça uma alimentação saudável, uma alimentação boa, com alimentos naturais, alimentos que são do seu paladar, que são da sua rotina, da sua cultura, do dia a dia. Te ouvindo conosco, bom dia. Doutor, bom dia. Estava aqui conversando com a mãe, nós escutando aqui o programa, que ela está aqui do meu lado. Minha mãe, ela disse que tem muito fastio, ela tem 65 anos e ela não pesa nem 50 quilos. E isso me deixa muito preocupada, porque eu sempre estou mudando a alimentação aqui para ver se ela engorda um pouquinho mais, sabe? Mas também esse mês, há 2 meses, ela está passando por um aperreio muito grande, uma coisa muito ruim que aconteceu com ela. E eu acho que é isso também, as preocupações da minha mãe, faz ela ter fastio, certo? Ela come muito pouco, eu tenho uma menina de 6 anos que come mais do que ela. Às vezes eu boto um prato assim raso, um prato fundo com a comida, mas sempre sempre deixa um arroz, ela come mais caldo de feijão, verdura, ela come muita verdura, carne assim, mas não consegue engordar. Eu queria saber o que eu posso fazer. E tu, Belísio? Bom, 50 quilos realmente é um peso
dependendo da altura, um peso bem preocupante, assim. A gente falou aqui das causas, dentre elas, os fatores emocionais realmente eles influenciam bastante na alimentação. Está passando por ela descreveu como um aperreio, com um estresse, né? Isso pode ser uma das causas. Lembrar que idoso, tudo é multifatorial, eu sempre digo isso. Nunca você vai, é só isso que está causando isso. Ela provavelmente tem durante esses episódios de estresse, ela tem uma perda de apetite, mas ela deve ter outras causas que façam ela não se alimentar bem. Como eu reforço a dizer, volto a dizer, causas desde cavidade oral, estômago, doenças, medicamentos, até mesmo problemas estruturais na absorção dos alimentos. Então, teria que se ver o que é que está acontecendo, além dos fatores emocionais. Lógico, tem que tratar esse fator emocional, que é o que está mais evidente, foi o que ela descreveu. Se toda vida que ela tem um estresse, ela perde apetite, então ela tem mais facilidade de perder apetite sob estresse. Então a gente talvez tenha que rever se ela não tem um transtorno de base, um transtorno depressivo, um transtorno ansioso, alguma coisa nesse sentido. Checar as medicações, buscar outras causas que não estejam à vista, que ela não esteja visualizando, mas nessa fase agora, durante problemas emocionais, é muito importante a família estar atenta a buscar, não deixar esse idoso se alimentar sozinho, procurar trazer das refeições um momento agradável para ele, para que ele possa, nas refeições, todo mundo comendo junto, até a neta comendo junto. Isso facilita. Idoso que se alimenta só, ele tem um risco maior de subnutrição. Isso é evidenciado pela literatura. Isolamento, solidão, isso facilita muito. Eles prepararem, quem mora só, prepara a própria comida, isso facilita muito eles não se alimentarem bem. Então, tentar socializar, colocar ele sempre no horário das refeições com todo mundo, trazer a família para perto, para ver se... E não deixar de buscar tratar essa questão emocional e outras causas que porventura estejam facilitando a perda de apetite, a baixa ingestão, a ingestão de um volume alimentar menor. Não ficar pensando que uma vitamina vai resolver. Não é o caso dela, ela não falou nisso, mas boa parte das pessoas acham que vai na farmácia, compra uma vitamina e isso vai resolver. E a doença que está por trás disso, ou a causa que está por trás disso, não é resolvida. Doutor Belise, obrigado pela sua participação. Falar aqui de futebol hoje não, porque a gente está hoje com alguns palmeirenses no estúdio, aí não compensa nem a gente entrar nessas polêmicas, né? Não teve polêmica. Do que aconteceu. Para mim foi um jogo normal, não teve polêmica. Arbitragem maravilhosa. Segue o jogo. Milton, né? Segue o jogo. Foram muitas polêmicas antes, né? 15 pontos polêmicos. Pena que a gente não pode aqui dizer no ó que discutimos aqui nos bastidores, né? Ainda bem que a gente não está tendo contraditório, né? Dois flamenguistas. Um dia que é tranquilo. Nada de problema. São flamenguistas dois, né? Corintiano e... Tudo segue o jogo. A gente não pode pegar um jogo e transformar no campeonato. A gente teve vários jogos aí que foram contestáveis. Eu achei E o jogo foi muito bom. O placar foi 3-2. E hoje um jogo super normal, com arbitragem maravilhosa. Rapaz, aquele árbitro ali é um dos melhores árbitros do Brasil. O Wilton. Copa do Mundo. A gente vai discutir um homem daquele, que a gente quer saber mais que ele. Pois cara que jogou com a regra na mão, né? Que não entende nem de medicina direito, vai querer saber mais de... Aí fica Diego Salomão conversando nessas coisas que aqui foi... Você viu, não tem contraditório, né? Obrigado, Belise. Eu que agradeço. Até a próxima terça, se Deus quiser. Gente, eu vou para o intervalo comercial rápido.